Carlo Ancelotti fez o que nenhum técnico faria jamais. Confrontou Trump publicamente, chamou o presidente de mentiroso, e tudo isso foi ao vivo, na frente de 150 jornalistas e da delegação brasileira. Não foi uma discussão qualquer, não foi mal-entendido, não foi exagero da imprensa. É sério. Nunca se viu algo assim há dias da estreia da Copa do Mundo de 2026. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente. Assessores brasileiros tentaram sufocar o vídeo, mas vazou mesmo assim em 7 minutos. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos você vai entender exatamente o que aconteceu em Houston. Por que Ancelotti fez isso? Quem está do lado dele e quem está contra. E por que isso muda tudo para o Brasil na Copa? Quando isso acontece há meses da estreia, não é um problema qualquer. Você está falando de racha no vestiário, de pressão diplomática internacional, de risco real de represálias da administração americana sobre a infraestrutura do torneio. Está falando de Neymar, Vinícius Júnior, Casemiro, Alisson, todo mundo dividido sobre o que Ancelotti fez. E os bastidores disso são piores do que parece. Calma, porque o detalhe mais polêmico eu deixo para o final. Tudo começou há semanas, em reunião privada entre Ancelotti e delegados da FIFA. O técnico se irritou com atrasos em obras de segurança nos estádios americanos. Promessas que não saíram do papel, investimentos que sumiram no caminho. A CBF pressionava Ancelotti por baixo dos panos. Não faz onda diplomática, a gente precisa que tudo funcione aqui. Mas Trump havia cancelado, dias antes, uma visita à delegação brasileira. Boato vazava nos bastidores de que havia desentendimento. O clima já estava tenso, já estava rachado. Chegou o dia da coletiva em Houston, 34 minutos de fala, quando um jornalista americano pergunta direto: Sr. Ancelotti, o Brasil confia nas promessas do presidente Trump sobre investimentos na Copa 2026? Ancelotti respira fundo, olha direto para a câmera e solta em inglês perfeito, com a voz constante e o tom que ninguém consegue ignorar. Promessas são lindas, mas futebol precisa de fatos. E fatos não saíram do papel aqui. Segurança dos jogadores, investimentos em infraestrutura, mentiras prejudicam a confiança do Brasil no torneio. O silêncio foi absoluto. Um jornalista tira a dúvida. Você está chamando o presidente de mentiroso? Ancelotti não recua. Não é insulto. É fato. Se não é fato, apresentem os números. Ao fundo, você vê Neymar fechando os olhos. Vinícius Júnior trocando olhar urgente com Casemiro. Assessores das delegação sul-americana trocando mensagens no celular. Pânico total. Coletiva termina. Ancelotti sai como se nada tivesse acontecido. Mas em 7 minutos, o vídeo estava no Twitter, em todos os canais de notícia americana. E a bomba tinha explodido. E é aí que a coisa fica ainda mais séria. Porque isso não começou ontem. Acontece que há meses já havia tensão entre Ancelotti e a pressão comercial do torneio. Trump precisava de uma vitória de narrativa. Olha como o mundo me respeita, até Brasil agora. E Ancelotti, com seus 30 títulos em carreira, não aceita ser barganha diplomática de ninguém. Do outro lado estava Vinícius Júnior, jovem estrela em ascensão, assustado, porque ele quer faturar bilhões em contratos nos Estados Unidos após a Copa. E ofender o presidente americano não era parte do plano. Casemiro, que divide vestiário com Neymar há mais de uma década, ficou em silêncio estratégico. Alisson e Ederson, veteranos, trocaram olhares que diziam tudo. Bruno Guimarães estava ali, ponderando. E a comissão técnica de Ancelotti inteira, em pé, sem declarações, medindo posição, porque ninguém sabia qual era o próximo movimento. As redes explodiram. De um lado, a torcida brasileira defendendo Ancelotti como o único que tinha coragem de dizer não a um presidente. Do outro, pragmáticos gritando que Copa não é lugar para política, que a gente precisa jogar naquele país, que Ancelotti colocou a delegação toda em risco. Trump, horas depois, minimizou tudo como fake news de jornalista irritado. Mas a Casa Branca já estava em movimento. Neymar, segundo fontes próximas à delegação, teria elogiado Ancelotti em privado, porque para capitão de seleção, dignidade importa mais que pragmatismo. Mas Vinícius Júnior supostamente pediu uma conversa urgente com o técnico, com medo de represálias comerciais depois. E foi aí que a CBF entrou em pânico total. Vazou que Ancelotti e o presidente da confederação tiveram reunião reservada, e nela o técnico teria oferecido demissão. A CBF recusou na hora, mas o áudio dessa conversa, segundo informações que circulam nos bastidores, mostrava Ancelotti falando: se pedir desculpas a Trump é o preço, então sou eu que saio. Ninguém confirmou isso publicamente, mas gente próxima à delegação garante que rolou. Agora segura, porque é aqui que tudo desanda.
Carlo Ancelotti está entre duas decisões ruins. Se ele mantém a posição e enfrenta Trump de verdade, a administração americana potencialmente complica acesso da delegação a estádios, aumenta a segurança invasiva, prejudica a logística da Copa. Mas se ele recua agora, pede desculpas públicas, o vestiário racha, porque Neymar, que é capitão, nunca vai aceitar humilhação. E o Brasil fica sem autoridade técnica nos últimos meses antes de uma Copa. Se a CBF o afasta, perde credibilidade total com o elenco. Fica sem técnico há 4 meses da estreia. E cede à chantagem política. Ninguém quer essa história no currículo. E a torcida, que já está dividida, explodiria. Para você, Ancelotti defendeu a dignidade do Brasil ou colocou a Copa em risco? Escreve aí embaixo. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora, porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.